Sem mais delongas, vamos para a palavra? Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração nesta manhã, e eu quero ler com vocês em Daniel, capítulo 6. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem, que nos diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar conta para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nenhuma culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do seu Deus, que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei baixe um decreto, sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancionou o interdito e assina o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que temos aqui, de podermos adorar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Portanto, te pedimos, Pai, continue nos guiando, continue ministrando aos nossos corações, para que nós possamos andar em Tua presença em todo o tempo, Pai. Por isso eu te louvo, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Tema dessa mensagem: discernindo e obedecendo à vontade de Deus. A semana passada falamos sobre caminhar pela fé, e para caminharmos pela fé, precisamos estar sempre atentos a ouvir a voz de Deus, para sermos bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. E hoje nós iremos falar sobre termos discernimento e obedecermos à voz de Deus. Quero dar um pequeno exemplo. Quando acontece de nós comprarmos um produto, algo que nós gostamos, esse produto passa a fazer parte do nosso uso contínuo, passa a fazer parte do nosso dia a dia, porque nós gostamos desse produto, é agradável para nós. E os fornecedores, eles passam a prezar pela qualidade desse produto, para que eles continuem tendo eles nas prateleiras dos estabelecimentos, e assim os seus consumidores possam adquiri-lo. Mas, com o passar do tempo, este fornecedor, ele pode negligenciar na qualidade desse produto, no nível desse produto, e aí vem aquela frustração. Quem já sentiu isso? É horrível, eu já senti. Algo que eu gosto muito e de repente mudou o sabor, não está mais da mesma forma que era, caiu o nível. E é muito frustrante. Eu parei de comprar, não comprei mais, porque ele não é mais agradável. Agora, irmãos, vamos trazer isso é um exemplo simples, mas vamos trazer isso para o nosso mundo espiritual, para a nossa vida com Deus.
Pense em uma situação em que seu relacionamento com Deus, ele cai de nível, ele perde-se a excelência, não há mais o mesmo vigor, a mesma sede, a mesma vontade de estar diante da presença de Deus, não há mais a mesma disposição. Qual o sentimento que gera em Deus? Que Deus olha para nós, o que Ele pensa de nós, quando o nosso nível de comprometimento, de busca, de entrega, ele cai. Nós servimos um Deus de paz e um Deus de amor, e Ele não irá nos castigar por conta que a minha excelência, a minha forma de servir ao Senhor, ela caiu o nível. Deus não vai nos castigar, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de paz. Mas a maior tristeza é saber que nós não estamos desfrutando dos momentos preciosos que o próprio Deus preparou para mim e para você desfrutarmos. E aí o que acontece? Passamos a andarmos errantes, estressados e sem direção. Por quê? Nós não estamos tendo um relacionamento intenso com Deus. Nós deixamos que o nosso nível de comprometimento com Ele caiu. Então eu não tenho mais a mesma frequência, a mesma sede. E é onde eu passo a perder o discernimento. É onde eu passo a negligenciar a vontade dEle para a minha vida. Porque eu não estou conectado, eu não estou ligado, eu não estou enxertado na videira. E Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas, em tudo. Ele sabe todos os caminhos que nós iremos trilhar. Quando o Senhor resgatou a Israel do Egito, Ele já tinha um plano traçado até chegar à terra prometida. Era necessário o quê? Que eles viessem discernir a vontade de Deus, permanecer ouvindo a voz de Deus, para chegar no local a qual Deus havia prometido para eles. Mais uma vez eu te pergunto, você tem discernido a vontade de Deus? Não é a minha vontade, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Perceba que Israel não se sujeitou à autoridade maior que era Deus, e nem à autoridade que era Moisés, que estava governando aquele povo. Por isso, o processo atrasou. E quando nós não discernimos e não entendemos a vontade de Deus, nós atrasamos o processo de Deus em nossas vidas. Nós atrasamos. Nós interrompemos aquilo que Deus está fazendo sobre nós. Daniel estava dentro de um palácio, repleto de estrangeiros, rodeado de grandes banquetes, mulheres, tudo aquilo que era agradável aos seus olhos. Havia ali também uma grande disputa entre muitos em ser vistos e agradar ao rei para conseguir um espaço com ele, para conseguir estar ao lado dele e conquistar aquilo que eles desejavam. Sabe, irmãos, muitas vezes nos perguntamos, por que eu estou nessa empresa? Por que eu estou neste lugar? Por que eu estou nessa célula, nesse grupo pequeno? Por que eu estou nessa igreja? Nós nos perguntamos muitas vezes, é tantos porquês que nós fazemos para nós, tantas perguntas. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a perfeita e boa vontade de Deus. Então fica essas perguntas rodeando a nossa mente. Nós ficamos se questionando. A nossa vida passa a ter clareza de propósito quando buscamos discernir e obedecer à vontade de Deus. Passa a ter clareza, e quando temos clareza, não iremos entrar em ficar perguntando, questionando, porque Deus já definiu uma agenda para que eu e você entrasse nela e seguisse fazendo a vontade de Deus. Tudo fica mais fácil. Veremos aqui alguns exemplos de fé e convicção que Daniel adquiriu para discernir e obedecer a Deus.
viver a vontade de Deus. E a primeira verdade que eu quero comunicá-lo: conservar a sua essência em Deus. Dário, o Medo, filho de Assuero, rei dos caldeus, que foi sucessor no reino babilônico, depois da morte de Belsassar. Agora aqui, ele tem a responsabilidade de governar a Babilônia e montar uma grande equipe de homens qualificados, de boa reputação, para administrarem o seu reino. E ele estava ali rodeado por diversas personalidades e credos religiosos, pessoas que cada um tinha as suas convicções, as suas ideias, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. E Daniel foi um jovem nobre judeu de Jerusalém, que foi levado como prisioneiro de guerra pelas tropas babilônicas. Após a conquista do reino de Judá, ele se tornou uma figura proeminente na corte babilônica. Após a conquista de Judá, ele se tornou essa figura proeminente. Ele se destaca, porque ele permanece fiel ao seu Deus. Ele permanece fiel ao rei Nabucodonosor II. Ele mantém a mesma excelência em tudo o que ele estava fazendo, servindo ao rei com fidelidade, com sinceridade, e aos seus sucessores com lealdade e competência, até o momento em que Babilônia foi conquistado pelo rei persa. Ele não muda a sua essência, ele não muda a sua forma de servir, ele não muda a sua forma de agir. Daniel estava entre os 3 presidentes que os 120 sátrapas deviam prestar conta de tudo que estava acontecendo dentro do palácio. E muitos perguntavam: por que este judeu foi escolhido para governar sobre nós? Por que esse judeu, ele foi escolhido? E aqui Daniel nos deixa princípios valiosos, irmãos. Perceba que ele já está servindo ao segundo rei, e com a mesma excelência. Daniel, ele é levado cativo, ele está em uma terra estranha, que não é a sua terra natal, mas olha, ele não muda a sua essência, ele não muda a sua forma de servir ao Senhor, ele continua servindo a Deus com excelência. E o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui: ele se submete às suas autoridades. Daniel se submete a tudo que os seus superiores lhe pediam, independente da fé deles, independente das suas atitudes, independente da arrogância que alguns poderiam tratar a ele. Ele continuava fazendo, servindo com uma alegria. Romanos 13, versículo 1 nos diz, aleluias, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ele se submete. Sabe por que ele se submete? Porque ele entende estar cumprindo o propósito de Deus. Ele entende estar cumprindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele não quer saber se fulano ou ciclano ele está fazendo errado. Ele está fora do propósito. Se ele está negligenciando. Quando nós se submetemos às autoridades, nós se submetemos primeiramente a Deus. Independente do que está acontecendo no ambiente, ele está se submetendo a Deus. E Deus, ele trata com cada indivíduo. Não somos nós que vamos tratar com o indivíduo que ele foi colocado num lugar de destaque, mas ele não está fazendo o seu papel devido. Não, é Deus quem trata com cada indivíduo. Independente disso, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Temos um exemplo aqui, exemplo de Saul que perseguia Davi.
Saul, ele tinha intensos ciúmes de Davi, porque a sua popularidade era maior do que o rei Saul, e sendo que Davi ainda não estava reinando. Então o que acontece? Davi está coberto de razão. Ele poderia, de alguma forma, ir contra o rei Saul, como teve a oportunidade de matá-lo muitas das vezes, mas ele não ousa tocar na autoridade que Deus instituiu. Ele não ousa tocar no ungido do Senhor. Ele descansa em Deus, ele espera em Deus. Temos aqui um exemplo de discernir e obedecer à voz de Deus, esperando nele, confiando nele. Essa atitude demonstra o que, irmãos? Que confiamos no caráter de Deus. Aquilo que Deus tem a fazer na minha vida e na sua vida, não tem a ver com as pessoas. É Ele que tem a agenda definida para as nossas vidas, e Ele vai fazer no tempo certo, porque o tempo é de Deus, é dele. E segundo, ele não negociar a sua essência. Daniel servia ao Senhor com um espírito excelente e com imensa alegria, na mesma proporção que servia dentro do palácio. A mesma forma que Daniel servia a Deus, ele servia as pessoas. Quando entendemos o propósito e a vontade de Deus, nós não negociamos a nossa essência. Sabe por quê? Porque tudo que nós buscamos fazermos é para que venhamos refletir a glória de Deus. Em todos os ambientes que nós estaremos, procuramos fazer com excelência. Sabe por quê? Porque nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, as nossas atitudes são diferentes. O Senhor Jesus diz que nós somos luz do mundo, que nós somos sal da terra, e as nossas ações, as nossas atitudes, elas são diferentes. Elas são diferenciadas. Quantas vezes, por nós não entendermos os propósitos e a vontade de Deus, nós passamos a agir de forma diferente com as pessoas. Seja com o patrão, com os nossos familiares, seja com amigos. Sabe por quê? Porque se sentimos injustiçados e nós mudamos o nosso ambiente, seja dentro da empresa que você trabalha, seja em qualquer lugar. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas, nós mudamos o nosso ânimo, nós mudamos a nossa essência. Sabe por quê? Porque nós passamos a agir na justiça própria. Nós queremos fazer valer a nossa justiça. E nós queremos provar para todo mundo que tal pessoa está errado. Colossenses 3,17 nos diz: e tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Tudo para a sua glória, tudo para o seu louvor. Tudo que fizermos, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não mude a sua essência devido às circunstâncias ou por causa de pessoas. Saiba que tudo que você está fazendo tem um propósito. E Deus tem um propósito em tudo na sua vida. Não mude a sua essência por conta da circunstância e por conta das pessoas. Seja você mesmo em Deus. Continue fazendo. Continue adorando. Continue exaltando o nome do Senhor. Sabe por quê? Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os justos e os injustos. Enquanto Daniel, ali dentro do palácio, até mesmo sendo injustiçado, sendo perseguido, ele continua sendo excelente no que faz. Por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus. E o Senhor estava observando tudo o que ele estava fazendo. E dos 3 presidentes
Daniel se destacou e Dário encontrou nele um espírito excelente e planejava estender a sua autoridade sobre todo o reino. Olha que bênção, irmãos, quando nós confiamos no caráter de Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus, e não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, crendo que Deus está conduzindo as nossas vidas, o Senhor está contemplando a mim e a você. Não mude a sua essência, não negocie a sua essência, não mude a sua forma de servir ao Senhor, independente da circunstância que você estiver fazendo, continue firme, adorando a Ele em espírito e em verdade, adorando a Ele de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu espírito, continue, porque Ele é fiel, Ele é justo, e nós vemos aqui a justiça de Deus agindo sobre a vida de Daniel. Segunda verdade, mantendo-se íntegro diante de Deus. Imagine sermos íntegros em meio a uma sociedade totalmente desleal. A nossa jornada de fé, ela deixa marcas por onde passamos. Nós somos observados em todo o tempo. E estamos inseridos nessa sociedade que deseja se dar bem em tudo, usando da deslealdade para alcançar o topo da pirâmide. Em todos os lugares que nós estivermos fazendo algo, nós iremos encontrar isso, irmãos. Pessoas querendo crescer, derrubando outros. Infelizmente, acontece. E aí, é onde Deus ele começa a trabalhar dentro de nós. Quem aqui já não passou provações dentro de empresas? No meio da sua parentela? Quem aqui não passou? Eu passei muitas vezes situações dentro da minha empresa que eu tive que engolir sapo, ficar calado e esperar em Deus. Sabe? Porque você contempla injustiça em cima de injustiça. E aí entra aquela questão de querermos agir na nossa própria força. E é exatamente quando nós queremos usar da própria força que nós desvirtuamos, que nós saímos do propósito de Deus. E como se manter íntegro diante disso? Eu estou sendo caluniado, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, e você quer que eu fique calado? É isso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você crê? Você confia na palavra de Deus? Você confia no caráter de Deus? O homem íntegro e leal a si mesmo e a Deus, escolhe certo, quer haja alguém lhe observando ou não. Sabe por quê? Porque tem uma motivação interna e não é controlado externamente. Eu tenho uma motivação. Qual é a minha motivação? É buscar a Deus com excelência, é buscar a Deus em espírito e em verdade, é cumprir o seu propósito. Esta é a minha motivação. E quando eu tenho isso bem definido dentro do meu coração, eu não vou ser controlado externamente, porque Deus está no centro do meu coração, Deus está me conduzindo, e eu não vou me desesperar, eu não vou agir, porque a partir do momento que eu agir, Deus não tem mais liberdade para agir sobre a minha vida, porque eu tirei da mão de Deus, eu impedi o agir de Deus. Irmãos, caminhar com Deus é crer ou crer. Temos que crer, temos que confiar, temos que entregar. Que a nossa integridade não seja corrompida por nada de mais valioso deste mundo. Que nós não venhamos trocar a nossa integridade por nada. Daniel tinha já passado por diversas crises políticas, por esses reinados. Agora ele tem a sua reputação de um homem honesto e íntegro que lhe rende um cargo de confiança. E isso chega ao conhecimento de todos os governantes.
acerca da posição que ele estava ocupando. E o que acontece? Eles se reúnem para tentar impedir que ele não permaneça como a pessoa de confiança do rei. E eles buscam de todas as formas encontrar uma brecha para incriminá-lo. Mas não encontram. Quando nós buscamos andar em integridade diante de Deus, quando nós buscamos viver a palavra de Deus, não há nada que o inimigo possa achar para nos acusar. Não há nada. Quando nós zelamos em cumprir a palavra de Deus, não há nada que o inimigo venha contra as nossas vidas para tirar a nossa paz, a nossa alegria. Sabe por quê? Nós temos convicção daquilo que nós estamos fazendo nele. E eles não encontram nada. Eles encontram somente características excelentes, atitudes éticas e transparentes. Não há nada, não encontram. Daniel deixa claro a sua fidelidade e disciplina a Deus em todas as suas condutas, em todas as suas ações. Ele anda em retidão diante de Deus, e todos percebem que ele não usa de meios indecentes para ocupar o lugar que ele estava. Ele não usou artimanhas para estar naquele lugar, ele não desejou estar naquele lugar, simplesmente Deus o colocou, porque encontrou nele um espírito excelente. É isso. A disciplina é um conceito que muitas vezes pode ser mal compreendido. No entanto, de acordo com Hebreus 12, versículos 5 a 11, a disciplina é um sinal de amor de Deus por nós, uma forma de Ele nos moldar para sermos melhores. Essa disciplina que Deus traz para as nossas vidas. E Hebreus 5 nos diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida, como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem Ele... Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga todo a quem aceita. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho. E a participantes, então vocês são bastardos. Desculpe. E a qual o filho a quem o pai não corrige, mas se estão sem correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filho. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós respeitávamos. Será que então nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial, para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. A disciplina nos leva a crescermos em Deus. A disciplina nos leva a vivermos de forma agradável a Deus. O relacionamento com Deus é algo que muda o nosso interior. E a partir do momento que nós aceitamos viver conforme a sua palavra, estaremos colocando a prática dos princípios ricos da palavra de Deus. Tomamos isso como disciplina, porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Sabe, irmãos, é um ato de amor de Deus para com as nossas vidas, em aceitarmos as suas disciplinas, em corrigir, em sermos corrigidos por Ele. E todo aquele que se submete às disciplinas de Deus, a princípio, como está dizendo aqui, parece ser motivo de tristeza, de angústia. Mas lá na frente vai produzir frutos pacíficos.
frutos pacíficos. Deus, Ele trata aos nossos corações, para que haja esta excelência que nós estamos vendo aqui na vida de Daniel. Ele nos corrige, para mostrar para todos aqueles que estão ao nosso redor, que aquele que serve a Ele em espírito e verdade, são diferentes. A diferença na vida de Daniel era notória, todos percebiam, porque ele vivia conforme a palavra de Deus. E a disciplina é algo que nós iremos levar para toda a nossa vida. Levamos para toda a nossa vida, sabendo entrar e sair de qualquer lugar, sem causar dano algum a ninguém, mas simplesmente descansar em Deus, termos atitudes coerentes, descansando no Senhor. A disciplina nos faz crescer, nos faz sermos melhores, muda a nossa forma de servir a Ele, de compreender os seus desígnios, de compreender as suas vontades, para que todos aqueles que possam olhar para nós, possam ver que ali há um servo de Deus, ali há um verdadeiro homem de Deus, ali há uma pessoa íntegra. É o que nós buscamos a cada dia, irmãos, viver essa integridade, essa santidade, esta retidão, de poder, com as nossas vidas, sermos, como Paulo diz, cartas vivas diante do Senhor, dando bons exemplos, inspirando outras pessoas a seguir o mesmo Deus que nós seguimos, através de termos uma disciplina constante, de nos colocar, de nos render diante de Deus, de sermos, de fato, um vaso nas mãos do oleiro, onde Deus, Ele todos os dias deseja trabalhar no meu e no seu coração. Nós somos o vaso, e Ele é o oleiro, é Ele que faz de novo, é Ele que molda, é Ele. Se submeter a Deus é isso, é estar disponível nas mãos de Deus todos os dias, para que Ele complete a sua obra. Terceira e última verdade, mantendo as disciplinas espirituais. A convicção em Deus é tudo, irmãos. Quando nós estamos em momentos turbulentos, são as circunstâncias que vêm contra nós e nos deixa perplexos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E aí então, de todas as formas, nós tentamos impedir que o pior aconteça. Sabe quando nós queremos comprar uma briga de alguém, sem saber por que estamos ali? É a mesma coisa. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, estamos perdidos, estamos sem direção, mas quando temos convicção, tudo muda. A convicção nos faz entender que nós não estamos buscando o nosso bem-estar, mas estamos à disposição do reino de Deus. E as perseguições, elas vão fazer parte do processo que nós estamos inseridos. A perseguição que Daniel estava sofrendo não alterou as suas disciplinas. Lembra, nós falamos, não alterou a essência dele, ele continuou fazendo tudo aquilo que estava no seu coração com a mesma excelência. Agora aqui, Daniel está sendo perseguido, mas ele não muda a disposição de buscar a Deus. Ele não muda a disposição de se colocar diante de Deus. Ele não torna a sua relação com Deus algo secreto, porque estavam criando um interdito para que ele não declarasse a sua fé em Deus. Ele não busca esconder a sua fé. Ele não para simplesmente porque ele está se sentindo pressionado, porque agora tem um interdito de 30 dias que ele não pode adorar Deus algum. Não, ele não para. Ele continua o seu relacionamento com Deus.
Quando andamos em fidelidade e sinceridade a Deus, há um abalo espiritual. É o que está acontecendo aqui com Daniel. Não havia nada que condenasse, não tinha meios para pegar Daniel. Então eles partem para um ataque espiritual, tentando intimidá-lo, tentando interferir a sua relação com Deus, a sua disciplina com Deus. Quantas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, e simplesmente nós deixamos de buscar a Deus com mais intensidade, desanimamos, retrocedemos, se sentimos oprimidos, sentimos a pressão e falamos: olha, tenho que parar. Eu me lembro que quando eu me converti, e tinha algumas pessoas também que estavam comigo, novos convertidos, e diziam assim, eu também dizia isso muito: nossa, quando eu não ia para a igreja, eu não tinha tanta aprovação. Quando eu estava no mundo, eu não passava por tantas lutas. E agora? E eu ouvia pessoas dizerem assim: eu vou parar de orar, porque está vindo muita luta, está vindo muita prova. Se sentiam pressionados. Mas olha, Daniel não se intimida diante das tribulações, diante das perseguições, diante das lutas. Ele encara aquela realidade, ele encara aquela batalha, porque ele tinha plena convicção que Deus estava conduzindo a sua vida. Ele não age pela força, ele não age pela violência. Mais uma vez, seria motivo dele começar a se justificar, mas não, ele não se justifica. Ele continua inabalável. Ele continua aqui o que diz em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele entende que ele está sobre um ataque espiritual, ele entende que ele está diante de uma batalha espiritual, e ele começa a fazer o quê? Ele começa a buscar a presença de Deus, ele começa a colocar diante de Deus, ele busca refrigério diante do Senhor. Qual tem sido a última vez que você se colocou diante de Deus, em oração, e você sentiu o seu coração arder, queimar da presença de Deus, e você sentiu refrigério, você se sentiu fortalecido, você se sentiu renovado, e pronto para encarar aquela realidade? É o que Daniel está fazendo. Ele vai se prostrar, não tem o que fazer. O que estava acontecendo ali era algo impossível aos seus olhos. Ele se prostra. Ele se prostra diante de Deus, diante das lutas, diante das provações. O melhor remédio é se curvar diante daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. Diante das lutas, a melhor coisa que podemos fazer é se render, é se entregar, é compartilhar o seu coração. Senhor, eu estou aqui perseguido, está todo mundo contra mim, está todo mundo tentando impedir o teu propósito, que o Senhor entre com a tua providência. Como falamos na semana passada, caminhar pela fé é um processo constante de maturidade em Deus. São processos que nos levam a contemplarmos a glória de Deus. E se nós estamos desistindo da caminhada por qualquer luta, por qualquer dificuldade, irmãos, isso nos comunica que nós precisamos intensificar o nosso relacionamento com Ele. Precisamos voltar a ter as nossas disciplinas espirituais, de oração, de jejum, de consagração, de ouvirmos ao Senhor através de louvores. Precisamos intensificar, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais fortalecido nós seremos, mais resistente nós seremos. Tiago 4, versículo 7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos nos sujeitar a Deus, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos desejar a Deus como algo mais importante da nossa vida, para que nós venhamos ter estrutura espiritual, emocional e física. Observamos que a depressão é o mal do século. Quantas pessoas estão
falidas espiritualmente, falidas emocionalmente, que não consegue reagir, que não consegue lutar, que não consegue vencer as suas lutas, as suas crises, as suas batalhas. Sabe por quê? Precisamos intensificar as nossas orações. Precisamos adorar mais ao Senhor. Precisamos sair do barulho. Precisamos sair das tribulações. Precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. 1h30 por domingo não é suficiente para vencermos a batalha que ocorre durante a nossa semana. Não é suficiente. Precisamos voltarmos a adorar a Deus com excelência, irmãos. Precisamos sentir saudade do Espírito Santo queimando e ardendo os nossos corações. Precisamos disso. Precisamos nos render diante do Senhor. Sabe, intensificar o nosso relacionamento com Deus. Para Paulo dizer Romanos 8,38, que nos diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para Paulo dizer isso, ele se submeteu a todos os processos possíveis que você possa imaginar, para que a sua fé fosse consolidada, para que a sua vida fosse consistente em Deus, para que ele pudesse entender que qualquer situação, qualquer provação não fosse abalar mais a sua vida. Ele se submete aos processos. Será que eu e você já passamos por um terço das provas que Paulo já passou? Será que nós já passamos um terço do que Daniel passou dentro daquele palácio? Irmãos, vamos nos permitir entrarmos nos processos que Deus tem preparado para nós, porque é Ele que vai trazer crescimento para a minha vida e para a sua vida. Deus quer trazer musculatura espiritual. Deus quer nos fazer homens e mulheres inabaláveis na presença de Deus, mas se nós não se submetermos a esses processos, nós vamos viver patinando em todo o tempo. Porque muitas pessoas não permanecem em Cristo, porque muitos não encaram a realidade, porque muitos não lutam pelo seu casamento, porque muitos não lutam pelas suas crises espirituais, porque muitos não têm disposição para encarar essas realidades. Sabe por quê? Estamos lutando por nós mesmos. E lá em Êxodo 13, se eu não me engano, diz que o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Não é você que peleja, não sou eu que peleja, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aquiete-se diante do Senhor, e deixe Ele trabalhar. Se é algo que nós não podemos terceirizar, irmãos, é a nossa vida com Deus. Eu não posso fazer o seu papel, e nem você o meu. Nós temos que buscar termos relacionamento com Deus. É eu e você. Infelizmente, muitas igrejas hoje não ensinam que nós temos que ter relacionamento com Deus, que nós temos que crescer na graça e no pleno conhecimento de Deus. E é onde nós contemplamos muitas igrejas aí ensinando as pessoas a fazerem barganha com Deus e pagam caro por isso. Por igrejas que não têm base bíblica alguma de ensinar a verdade, as verdades do Evangelho e viver uma vida consistente em Deus. O poder de escolha está na minha mão e na sua mão. Ele quer fazer algo grandioso na minha vida e na sua vida, mas nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos negligenciar as nossas disciplinas espirituais. Nós não podemos ser crentes superficiais, mas crentes autênticos, que adore a Ele em espírito e em verdade, que venha para este lugar não com o pensamento do que vai fazer lá fora depois, não, mas venha para este lugar, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Ele fala através dos louvores, Ele fala através da palavra, e que Ele está aqui, e Ele quer impactar o meu coração, Ele quer impactar o seu coração, Ele quer encher a minha vida e a sua vida, para nós triunfarmos sobre essa terra, e glorificar o seu nome em todo o tempo.
o que de fato nos faz discernir e obedecermos à vontade de Deus, é permanecer como Daniel, entender com clareza os propósitos de Deus e permanecer nele. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Eu e você fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. E se você atendeu esse convite, tenha certeza, o Senhor se responsabiliza pela minha vida e pela sua vida. É Ele que vai fazer, é Ele quem está fazendo. Então, deixa o Senhor ser Senhor da sua vida.